Estou iniciando mais um vídeo e aqui eu quero mostrar que nós falamos aí no vídeo anterior sobre diferença de potencial, corrente, né? Então quero fazer já usando um primeiro experimento, usando o Tinkercad, né? Para nós fazermos um circuitinho simples e depois vou mostrar um caso real, né? Porque eu quero reforçar para vocês o seguinte, nós temos software de simulação, é muito bom, né? Sempre a teoria de mãos dadas com a prática, mas assim, é imprescindível também termos alguns equipamentos, um pequeno laboratório, assim, experimentar, né? Uma coisa é no software, uma coisa é o mundo real mesmo, então é bom andar de mãos dadas, né? Né? Como é o que eu vou fazer aqui, vou fazer a parte do simulador, depois vou fazer aqui em bancada para você ver alguma coisa similar. Então no Tinkercad, a ideia não é dar um curso Tinkercad, eu vou criar aqui, tem três módulos três opções do que eu quero criar, né? Eu vou criar circuitos, né? Eu vou criar um circuito aqui no Tinkercad. Então aqui, ó, eu quero pegar ó, um resistor, um LED, depois nós vamos aprender o que é o resistor, o que é o LED, né? Ok? Vou só fazer um circuitinho e aqui eu preciso de uma fonte. Então, fonte aqui, olha, trouxe uma fonte aqui para cá, ok? Então eu vou aplicar aqui, ó, 5 volts e a corrente máxima que ela possa aplicar, aqui é um nome que eu posso dar, né? Posso dar um nome por elemento. Então esse aqui é um LED, um diodo de emissor de luz. Então depois nós aprenderemos detalhes. Eu vou fazer um circuitinho simples, então aqui é o catodo dele, ó. Eu venho aqui, exceto a cor aqui, e vou fazer quando eu vou nesse polo, eu já vou fazer uma ligação para cá, ó. Ok? Ó. Então se eu der duplo clique aqui, ó, no meio do fio, eu crio um ponto, eu posso vir dar uma organizada nele aqui, ó. Opa. Ó. Isso aqui, ó. Então, vai ser sua organização, né? Aqui eu vou lhe conectar aqui também. Depois vou mudar a cor do fio. Vou fazer um fio vermelho para ligar aqui. Então eu posso clicar aqui. Clicar aqui e trazer para cá, ó. Então eu fiz um circuitinho básico aqui. Né, um resistor e um LED. Então o LED para acender eu preciso estar colocando um resistor. O resistor eu vou colocar aqui, vou mudar o valor dele, cliquei nele, mudei a unidade aqui para ohms e vou colocar aqui 330 ohms, tá? Ok? Então 330 ohms, o LED é padrão, vou rodar a simulação. Olha lá. Então a minha fonte aqui no momento está setada para 5 volts, ok? Então aqui você pode variar a tensão, mas assim, eu vou deixar ela realmente com 5 volts, tá? Que é o que eu quero. Deixar ela com 5 volts aqui. Bom, deixar para ficar um valor certinho, setar aqui já para partir, para não ficar difícil ajustar lá. Ok? Então aqui, olha, basicamente, né, eu tenho uma fonte de alimentação, o que é? Nós vimos sobre potencial, mas a fonte, né, lá no exemplo do livro tinha uma bateria, mas aqui eu tenho uma fonte de alimentação que ela tem os princípios que ela vai gerar, mas o que ela está me gerando aqui é uma diferença de potencial nesses terminais de 5 volts. Aqui é só a medição de corrente que está circulando nesse momento. Então eu criei um circuito que é um resistor em série com um LED. Então eu apliquei um potencial de 5 volts nesse meu circuito, né, nas extremidades desse circuito. Então acabou criando aí circulando uma corrente de 9,16 miliamperes. Então é isso que eu quero para você. Se vocês aqui verem, se eu parar a simulação, eu tenho aqui a parte do voltímetro aqui, ó, voltímetro, né? É isso, eu tenho o voltímetro. O elemento voltímetro aqui, né? Deixa eu tentar achar ele aqui, ó. É um amperímetro. Estou digitando errado. Aqui na pesquisa no básico, amperímetro. Amperímetro.
Deixa eu pegar aqui no circuito básico, tirar aqui, ó. Eu tenho ele aqui, o amperímetro tá aqui embaixo. Ele tem o nome de multímetro ali, né? Bom, acabei errando aqui, apagando a... Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Tinha apagado, vou buscar ele aqui embaixo. Então, olha, eu tenho meu elemento aqui, na verdade aqui, que é o multímetro, né? O multímetro ele vai medir, pode medir corrente, tensão, eu vou selecionar. Então, eu já tenho na minha fonte, a minha fonte já mede, já tem um amperímetro instalado na saída dela, como se estivesse medindo. Então eu vou usar esse cara aqui, vou dar duplo clique nele aqui, ó. Eu já estou selecionado ele, eu venho aqui, eu quero medir a tensão mesmo, né? Ó, tensão, que é a diferença de potencial, né? Então eu tenho esse terminal aqui, olha, eu vou medir no positivo, coloquei ele ali também, junto. E esse, o menos, só trocar de cor, apesar que eu tenho uma indicação na fonte de quanto que ela está fornecendo ali, certo? Ok? Então eu acabei mudando aqui ó, se eu passar lá para cá, só para arrumar o cabo aqui, eu vou dar um duplo clique aqui e trazer ele para cá assim, ó. Dar zoom, arrumar ele aqui, ok? E arrumar esse daqui também. Vou deixar ele por aqui, mas só vou acertar a cor dele aqui para vermelho. Ok? Então, se eu simular novamente, né? Se eu voltar a simular, agora eu instalei um voltímetro. Eu quero medir o potencial aqui nesses terminais. Eu sei que a minha fonte está saindo, é como se fosse um voltímetro interno, só quero confirmar. E aqui ela tem um amperímetro também, né? Em série aqui com a saída que mede a corrente, né? Então, só para nós vermos ali, olha, eu estou medindo o mesmo potencial que eu estou saindo. Obviamente, se eu colocasse um amperímetro aqui em série, também eu vou ver, podemos fazer isso, né? Quero ver a corrente do circuito. Então, eu vou pegar esse elemento, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá aqui. Esse eu quero medir vou medir quantos amperes, então tô aqui. Então, vou abrir o terminal aqui do circuito, olha. Esse é o positivo, vou abrir e vou jogar aqui, ok? No multímetro, no amperímetro. Só vou arrumar um pouco aqui o cabo. Só para ficar um... Ok? E vou pegar e conectar novamente. Então, eu abri o circuito, coloquei em série o amperímetro e o voltímetro, né, que vai medir potencial, está em paralelo com a saída lá. Só vou trocar a cor desse. Então, agora, se eu simular o circuito novamente, o que acontece, né? Eu tenho uma fonte que ela tem um potencial, ela está gerando potencial, uma diferença potencial de 5 volts nos terminais que estão alimentando o circuito. Então, esse circuito está consumindo uma corrente, tem uma corrente circulando nele de 9,16 miliamperes, tá ok? Não chega a ser 1 ampere, está bem abaixo disso, por causa da característica do circuito que nós aprenderemos depois. E aqui, então, eu estou medindo a corrente, que coincide com como se fosse um amperímetro interno aqui, que está medindo a corrente de saída, e bate realmente lá, a corrente do circuito 916. E repetindo também, medindo o potencial nos terminais, usando um voltímetro, o potencial da fonte. Então, tudo bateu, ok? Agora eu quero mostrar isso, então, legal, né? A simulação do Tinkercad, fácil para nós vermos, é assim que nós faremos. Vou parar a simulação aqui, vou lá agora para um caso, meu caso real aqui, ó. Olha, eu tenho um multímetro aqui, olha. Eu tenho aqui o que eu tenho, uma fonte de alimentação também, que ela está gerando 5 volts, né? Diferença de potencial na saída aqui no mais e menos. Aqui é só um valor, ela está limitada, ela pode fornecer no máximo até 3 amperes, né? Mas esse circuito aqui vai ser limitado. Aqui a corrente é bem pequenininha, vocês vão ver. Porque justamente é quase igual ao que nós fizemos. Ó. É um resistor de 330, um LED. E aqui um amperímetro em série, ó, miliamperímetro. Porque eu estou medindo miliamperes, né? Mas é a função de amperímetro, mas na escala de miliamperes. Então vai medir também a corrente que vai circular. Teoricamente aqui também vai medir a corrente na hora que eu ligar. Porque para ligar essa fonte eu preciso estar apertando esse botão aqui, por enquanto não está alimentando, tá? Está tudo acertado, mas não está alimentando. Vou ligar aqui, então aqui medir, mas só que a escala aqui vai ficar muito pequena, a corrente é baixa, mas aqui já vai medir melhor, porque é mili, aqui não. Então, olha, é isso que nós vamos fazer, ó. Alimentei, ó, o LED o LED acendeu, então esse resistor está limitando a corrente que está passando no LED, no circuito. E qual é a corrente? Olha lá, 9,32 mili.
muito parecido com aquilo que nós fizemos no Tinkercad. Então já aqui, pessoal, já é no mundo real, né? Então é importante sempre tentar fazer, né, durante esse curso, a gente está usando um material de simulação, um recurso de simulação, para quem não tem, quer fazer uma coisa rápida, quer aprender, não tem muito recurso em casa, mas é inevitável ter um pouco de recursos para você praticar, né? Colocar a mão, montar o circuito. Então aqui é isso, é esse exemplo também de como medir potencial e como medir corrente. Então nós vimos aqui que para eu medir potencial, eu não estou medindo potencial com esse multímetro aqui, né? Agora eu só estou medindo corrente. Então ele fica em série, né? O amperímetro, quando ele está medindo corrente, fica em série com o circuito. A corrente precisa passar, né? Os elétrons, o movimento precisa passar dentro dele para ele estar medindo. É assim que funciona. Já na escala de se ele fosse para medir tensão, né? Para medir diferença de potencial, eu não estou medindo aqui porque eu estou pegando já essa medição, que isso aqui é como se fosse um voltímetro instalado na saída, já está medindo potencial. Ele mede em paralelo, né? Se eu desconectar aqui agora esse circuito, eu vou abrir aqui, olha, esse circuito, eu vou desconectar o amperímetro, desconectei o amperímetro, ó, tá tudo ligado, vou voltar a ligar o circuito sem o amperímetro, o LED vai acender, ó lá, o LED acende, né, ok? Só que agora eu vou medir a escala aqui, ó, vou medir a escala para tensão, olha, medir a escala para tensão, e vou medir agora a diferença de potencial lá no circuito, né? Deixa eu só pegar um ponto aqui para não atrapalhar, para vocês enxergarem. Então, eu tenho que mudar as ponteiras, aí só mudei as ponteiras para tensão, né? Porque quando eu meço corrente, eu mudo no miliamperes ou amperes, e quando eu meço tensão, eu tenho que mudar a ponta de prova. Então, acertei a escala agora, mudei a posição correta e vou medir o potencial. Eu estou aqui no AC, né? Mas eu estou medindo o DC aqui. Isso. Tensão DC. Olha lá. Então eu estou medindo lá, aproximadamente 5 volts, ok? Então agora sim, eu peguei meu multímetro, acertei ele para ser um voltímetro, acertei a escala, acertei a posição da ponteira, tem que sempre estar atento a isso, e fazer a medição correta. Então agora eu estou medindo o potencial que bate lá com a saída da fonte. Então aqui, situação mundo real, certo? Só demonstrando como que a gente mede potencial, como que a gente mede corrente, né? Que o multímetro aqui, no caso, ele tem escalas, ele é multimedições, então ele pode medir tensão, que é a diferença de potencial, pode medir corrente, aqui pode medir resistência e tem umas outras funções nele. Então é isso. A gente sempre tem que estar atento com as posições da ponta de prova, principalmente quando eu vou medir tensão e corrente, eu mudo, tem que mudar. E aí, se eu não tomar cuidado, eu posso fechar um curto, né? Ok? Depois disso, a gente vai explicando quais são as características internas de um voltímetro, quais são as características internas de um amperímetro, por que eu tenho que tomar cuidado, e a gente vai evoluindo, ok? Mas esse é um caso real. Agora eu vou cortar aqui a tensão de saída, ó. LED apaga. Isso aqui é uma situação lá no simulador e uma situação real, que é importante também. Então, na medida do possível, sempre tento experimentar também com situações reais, ok? Mas nós vamos usar muito simulador por facilitar, né? Para não precisar ficar gastando e por buscar já o conceito, o entendimento através da simulação também. Então agradeço a atenção, muito obrigado.